Olá, vocês, tudo bem? Deus abençoe, né, a vida de todos. Sejam bem-vindos e vamos agora dialogar um pouco, aprender um pouco da palavra de Deus em mais um comentário bíblico da Escola Bíblica Dominical. Nós já estamos na lição 2, tá? Desse segundo trimestre. Comentarista dessa lição, nosso pastor Elienay Cabral, sejam bem-vindos, tá? Vamos aqui aprender juntos, tá? Da palavra de Deus. A lição 2, nós estamos comentando sobre o tabernáculo, né? Nesse trimestre, nesse segundo trimestre. A lição 2, ela traz como o título, né? O título, Os Artesãos do Tabernáculo, tá? E o texto áureo está inserido ali no livro de 1 Coríntios, capítulo 12 e o versículo de número 11. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, é o mesmo Espírito que reparte os dons espirituais. E a verdade prática, né, desta lição está inserida aqui, tem como o tema da verdade prática: o Criador dotou cada homem de talentos individuais para a sua honra e glória. Olha que lindo isso aí, né? Sejam bem-vindos, né? Vamos aqui, estamos já em aula na segunda lição da Escola Bíblica Dominical, tá? A leitura bíblica em classe está registrada no livro de Êxodo, capítulo 31, e o versículo do 1 ao 11, tá? É a leitura bíblica em classe, tá? Você que é professor, você que é aluno, você que é um apaixonado pela palavra de Deus, fica conosco e nós vamos junto aprender da palavra de Deus. Olha o ponto central. Ponto central: Deus separa pessoas para fazer obras especiais. Deus separa pessoas, né, para fazer obras especiais. A introdução. Nesta lição, veremos que Deus chama pessoas especiais para realizar obras especiais, tá? Primeiro, a importância de ser cheio do Espírito Santo. Isso que nós estamos, né, perdendo com o passar do tempo. Hoje tem muita teologia, mas o Espírito Santo está se afastando. Então tem que ter o quê? O Espírito Santo e a teologia, o conhecimento maior, sim, de Deus, tá? Então, o primeiro ponto aqui, a importância de ser cheio do Espírito Santo. Segundo, todos nós temos um talento dado por Deus, tá? Observação, aí eu coloquei uma observação aqui, a parábola dos talentos, lá em Mateus, capítulo 25 e o versículo 14 a 30, tá? Nós observamos que naquela parábola, nós vamos falar, né, dela um pouquinho lá na frente, mas nós observamos naquela parábola que um recebeu 5 talentos, outro recebeu 2 e outro recebeu 1. Mas preste atenção, ninguém ficou sem receber talento. Isso quer dizer, todos receberam talento. Isso quer dizer que todos têm talento na obra de Deus. Amém? Sejam bem-vindos, né? Nós já estamos em aula, tá? Da escola, a segunda lição da Escola Bíblica Dominical. Tópico primeiro, os homens especiais para serviço especiais. Êxodo, capítulo 31, versículo 1, versículo 2 e 6. O primeiro, o número 1 do subtópico primeiro nos diz: para fazer a obra, Deus chamou e capacitou. Tá? Então, para fazer a obra, Deus chama e Deus capacita. Tá? Então, o versículo de número 3 diz desse jeito, de Êxodo 31.
Êxodo 31. E enchi do Espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento e de ciência em todo artifício. Então nós temos aqui, primeiro, Deus escolhe Bazalel, da tribo de Judá, e Deus escolhe Aholiabe, da tribo de Dan. Ambos foram cheios do Espírito Santo para fazer todas aquelas obras do tabernáculo. Então nós prestamos atenção. Deus chama, Deus capacitou eles com o Espírito, eles foram cheios do Espírito Santo e posteriormente sim começaram a fazer a obra do Senhor. Muitos são chamados, então o segundo ponto depois do chamado é ser cheio do Espírito Santo e obviamente Deus vai designar-nos a fazer a sua obra, mas com um ponto, cheio do Espírito Santo. Número 2 do tópico 1 diz a prerrogativa de Deus, Êxodo 31 e o verso 1 e 2. Tá? O versículo 2 diz assim: eis que eu tenho chamado por nome. Olha que interessante isso. Deus, ele nos chama por nome, tá? Deus não chama ninguém por apelido. Deus chama pelo nome. Observação: Deus conhece a nossa natureza e de acordo com ela, ele distribui talentos conforme a capacidade de cada um. Deixa eu repetir isso aqui para nós juntos aprendermos. Deus conhece a nossa natureza e de acordo com ela, ele distribui talentos conforme a nossa capacidade, tá bom? E olha aqui, eu coloquei um subsídio, um exemplo, foi Pedro, né? Pedro, quando foi convocado para exercer o seu ministério, e Pedro, nós observamos que ele foi convocado para exercer o seu ministério entre os judeus. Está lá em Gálatas capítulo 2, versículo 8. Já Paulo, quando Deus chamou Paulo, Paulo foi convocado para pregar, para levar o evangelho aos gentios. Romanos capítulo 11 e versículo 13. Olha que interessante. Cada um, Deus chama, tem um chamado específico, tá? Ao longo da história, a igreja do Pai Celestial capacitou e capacita pessoas e deu-lhe sabedoria para edificarem o corpo. Graças a Deus, estamos em aula, sejam bem-vindos. Já estamos no número 3, no subtópico 3º do tópico 1º, tá? A pluralidade do serviço cristão. Vamos entender isso, tá? Que é plural. O serviço cristão é plural, não é individual, é plural. Romanos, capítulo 12 e o versículo 4 diz desse jeito: porque assim como o corpo tem muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. Olha que interessante, né? O nosso corpo tem vários membros, mas nem todos os membros têm a mesma operação. Olha o que Paulo está dizendo aqui, o versículo 5. Assim, nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um do outro. Olha que interessante isso, né? Então, cada um com a sua finalidade. A necessidade da igreja, tanto na ordem espiritual quanto material, ela é suprida por diversos dons. Tá? Um exemplo, na liderança musical, né, na área social, na parte de construção da igreja, na cantina da igreja, né, todos são importantes na obra de Deus. Se eu já te falar algo aqui, tá? Você é importante na obra de Deus. Não sei o que você faz ou o que você está fazendo, mas eu já quero te dizer que tudo que você faz para Deus
é importante na obra de Deus. Eu coloquei um subsídio, não está na lição, mas tudo dentro aqui da nossa lição, lá em Atos, capítulo 9, né? Ali tinha uma cidade, a cidade de Jope, tinha uma discípula por nome de Tabita, né? Que traduzido significa Dorcas, e Dorcas significa gazela. Ali nós observamos que Dorcas, ela tinha um talento. Mas, pastor, qual era o talento de Dorcas? Ela era costureira, e com a sua costura ela abençoava a obra de Deus. Até que ela fica enferma, ela veio a óbito, e ali naquela situação Pedro estava próximo desta cidade. Eles chamam o apóstolo Pedro, e Pedro ali vai ressuscitar Dorcas. Isso significa que essa mulher era muito importante. O dom dela para a igreja era fazer costura, ela era costureira. Então eu já quero te dizer que você que está me ouvindo, você também tem uma habilidade para fazer para o Senhor. Não importa, eu faço salgadinho, se é para o Senhor, é uma habilidade que Deus capacitou a cada um. Amém? Subtópico 2, cheio do espírito de sabedoria, entendimento e ciência, tá? Êxodo, capítulo 31, versículo 3 a 5. Subtópico 1 do tópico 2. Nada nós podemos fazer na vida sem a direção e a ação poderosa do Espírito Santo. Nada. Nós não fazemos nada sem a ação poderosa do Espírito Santo. Para realizarmos uma obra espiritual, nós precisamos de estar capacitados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vai usar as suas capacidades aprendidas nos bancos da escola, da faculdade e na jornada da tua vida de serviço, tá? Ele vai capacitar, ele vai aperfeiçoar muitos dos que você já sabe, tá? Talvez a tua faculdade, Deus vai te capacitar para usar ela, tá? Vou te dar um exemplo. Deus capacitou Moisés para quê? Para usar Moisés para escrever os Pentateucos, os 5 primeiros livros da Bíblia, foi escrito por Moisés, porque Deus usou a capacidade que ele já tinha ali, que ele foi preparado, ele estava sendo preparado para ser faraó. Ele ali estudou todas as faculdades da época que tinha, e posteriormente Deus vai usar essa habilidade de Moisés para escrever os 5 primeiros livros da Bíblia. Louvado é o nome do Senhor. E nós observamos, né, que a capacitação do Espírito Santo sobre as vidas dos apóstolos, lá em Atos Apóstolos, capítulo 2, versículo 41, a pregação de Pedro, cheio do Espírito Santo, foi 3.000 almas. E posteriormente, Atos 4, versículo 4, 5.000 almas. Por quê? Porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Tem um subsídio aqui também, não está aí na lição, lá em Atos capítulo 4, versículo 6 e versículo 7, né, interrogados ali foi João e Pedro foram interrogados por quem? Por Anás, o sumo sacerdote, e por Caifás, né? Eles foram interrogados por causa daquele milagre, né, que aconteceu daquele homem que ficava ali na frente do templo, né? Então, com que poder, olha que eles vão dizer, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 7. Com que poder e em nome de quem fizestes isso?
tudo começou com a cura do coxo, né? Então Pedro e João não tinham, a gente lembra disso, que eles não tinham prata, eles não tinham ouro, mas eles tinham o que eu e o que você precisa nos dias de hoje. O que eles tinham? A unção do Espírito Santo. Então, é aquele milagre, né, e outros posteriormente também, não foi eles. Deus usava eles porque sobre eles estava a unção do Espírito Santo, que eles foram cheios do Espírito Santo, lá em Atos Apóstolos, capítulo, né, de número 2. Nós lembramos disso. Segundo, número 2, né, do subtópico 2, habilidades especiais para a obra especiais. Deixa eu ler de novo aqui. Habilidades especiais para obras especiais. Êxodo, capítulo 31, o versículo 4 e 5. Na igreja há muitos trabalhos que requerem habilidades especiais, tá? No ofício da escrita, no canto, no coral, para pregar, na área da secretaria, assistência social e assim, né, etc. Lá em 1 Coríntios, capítulo 12, 1 Coríntios 12, a Bíblia vai dizer que há diversidade de dons, tá? E o Espírito é um. Ali vai falar especificamente de 9 dons espirituais. Ele especifica 9, mas nós sabemos que é muito mais dons espirituais do que 9. Então, se você não sabe, né, tem especificamente 9 dons espirituais esperando por nós, para nós ser cheio deles e proclamar as boas novas do Evangelho. Estamos em aula, seja bem-vindos, tá? Deus abençoa a sua vida. Nós observamos também, né, que o Espírito ele capacitou algumas pessoas para algumas atividades especiais. Eu vou dar mais um exemplo aqui. Nós sabemos que Josué, lembra, ele andava ali do lado de Moisés e ele foi sucessor de Moisés. Ele era só guerreiro, mas o Espírito Santo capacitou ele e ele foi também, além de guerreiro, ele foi líder daquele povo, né, do qual saiu lá do Egito e posteriormente ele que liderou o povo, a entrada ali, tudo, aquela foi tudo ele que organizou, porque ele foi cheio do Espírito Santo. Nós observamos também que Davi, né, na idade dele, assim como um rapaz, ele cuidava ali de ovelhas e tal, mas Davi também, ele foi capacitado, né? Ele foi um dos maiores, ou o maior rei de Israel. Ele também, Deus o capacitou, ele foi escritor. Davi escreveu mais de 70 salmos. Então, por quê? Porque ele foi capacitado pelo Espírito Santo. Então, quando você está fazendo a obra, quando você está fazendo, o Espírito Santo, ele vai te capacitando. Estamos em aula, sejam bem-vindos, tá? E já estamos nos indo para o último tópico aqui da nossa lição. Olha o que diz, olha, ninguém faz nada sozinho. Sempre o Espírito vai capacitar pessoas. Subtópico 3 da nossa revista, estamos já indo para o fim, tá? Usando os talentos para a glória de Deus, tá? Subtópico 1 diz, os talentos de Bazalel e a Oliabe. Então, usando os talentos para a glória de Deus. Hoje, muitos estão usando o talento que recebeu do Senhor, não para a glória do Senhor, mas para a glória dele mesmo. Nós observamos isso, que muitos hoje estão usando os talentos de Deus, mas para glorificar ele. Não, nós temos que usar o nosso talento, que é de Deus, para glorificar a Deus. Amém? Então nós observamos isso também, é um subsídio, não está aí na lição, lá em João 3:30, que João Batista expressa essa palavra, preste atenção,
é necessário que ele cresça e que eu diminua. João Batista era o líder, mas quando chegou o líder dos líderes, ele menciona, é necessário que ele cresça, que eu diminua, e eu não tenho capacidade de desatar as suas alpargatas. Então, o que isso quer dizer? Que João Batista glorificava a Deus, o Senhor, e não ele. Com Aholiabe, né, e Bazalel, eles primeiros submeteram-se. A primeira coisa que nós analisamos aqui em Bazalel e Aholiabe, que eles submeteram, tá? Eles submeteram. Então nós, né, observamos que Bazalel e Aholiabe faziam tudo para a glória de Deus. Para fazermos alguma tarefa que glorifica a Deus, temos que fazer com consciência profunda que foi Ele que nos chamou. Se é Deus que nos chamou, nós temos que fazer a tarefa para Ele com a nossa consciência profunda. Esse é o passo fundamental, preste atenção, para o nosso trabalho, para que o nome do Senhor seja glorificado. Vamos continuar fazendo para a glória de Deus e não para a glória dos homens. Vamos continuar fazendo a obra de Deus, como Aholiabe e Bazalel, para a glória de Deus, tá? Número 2 do subtópico 3, tá? E o último, os talentos revelados na igreja. Mateus, os talentos revelados na igreja. Mateus, capítulo 25, versículo 14 e 15, que era a parábola, né, dos talentos. Nós comentamos isso aqui lá no começo. Essa parábola trata da volta de Jesus. Nesse contexto, o homem rico distribui vários talentos, de acordo com a capacidade de cada um. Então o Senhor, ele distribui os talentos de acordo com a capacidade de cada um. E eu coloquei uma observação aqui, todos têm talento, tá? Todos têm talento. E cuidado, né, se você esconde o talento. Todos têm talento, nem que for um, mas que tem. E se você esconde esse talento, eu já quero te dizer, o Senhor vai voltar e deseja nos encontrar trabalhando de acordo com as habilidades que Ele nos capacitou. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Porque todos devemos de comparecer antes a um tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, bem ou mal. Não desperdice o talento que Deus lhe deu. Honre o Senhor com os seus talentos, tá? Não desperdice o talento que Deus te deu. Honre o Senhor com os seus talentos. Vou concluir, nós já vamos concluir. O reino dos céus, no reino de Deus, temos muitas habilidades que poderão ser utilizadas, tá? Não somente para o caráter espiritual, mas também no caráter social, educacional e material. A recompensa dos que dão o melhor das suas vidas será dada por Deus, tá? E os que foram fiéis em toda boa obra, vamos nos esforçar a fazer tudo com amor. Amém? Deus abençoe a sua vida, né? Espero que esse comentário aí ajudou o seu desenvolvimento e a sua capacitação, e continue até a próxima lição para a honra e glória do Senhor. Deus abençoe. Tchau!